Programa não recomendado para menores de 12 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Enquanto estavam conversando, eu passei ali no prédio, ali no galpão, e peguei o caso 5. Tá aqui um pouquinho sujo. O caso 5 é grande, tá bem grande. Pelo que eu tô vendo, você trouxe mais de uma pasta, né? Na verdade, o caso 5 vem no armário de um conjunto de 5 arquivos, uma verdadeira área 51, tá? A gente só falou de um. Afinal de contas, nós estamos falando de quem? Business is War. Exatamente, né? Por mais que os business não fossem mais o War nessa época. Em toda War existem casualties. Ah, sim. Exatamente. É verdade. Poderíamos fazer um podcast só disso, de coisas da Commodore que eram protótipos. Tem o Secret Weapons of Commodore, vocês podem se divertir, mas vamos falar de um que é provável que talvez seja hoje em dia o protótipo mais conhecido da retrocomputação mundial. Toda hora aparece um pra vender, né? Não, é o mesmo, não é toda hora. Não, ele tá ficando... Sério, eu assisto duas máquinas, os caras estão revezando. Né? Cara, assim, ele tá começando a ficar mais comum do que o Hotbit com tampa de drive. What? Um tampa de slot. Pois é. Bom, Hotbit com tampa de drive ia realmente ser algo incomum. Uau. Não, ele tá ficando mais comum do que o Hotbit com tampa de slot, bicho. Porque toda vez que aparece. Claro, o preço que ele aparece no eBay é um valor extraordinariamente pornográficos. Mas enfim, vocês já adivinham, vamos falando do infame Commodore 65. Commodore 65, alguém da Commodore pensou ali, usou o neurônio para pensar naquela zorra que era Commodore pós-Tramiel, em 89, 90. Eu espero que um dia alguém conte o resto da história. Assim que eles estiverem alta do manicômio, eles contam. Ora, vamos, Kowalski. Eu, particularmente, torço muito pro Brian Pragnall contar essa, vamos dizer, a segunda parte da história da Commodore. Deus de América, eu torço pro Kurt Vendel terminar a segunda parte da história da Atari. Mas enfim, esse não é um podcast de choro. Quer dizer, mas enfim, não veio ao caso agora. O Commodore 64 estava ali completando a sua década de vida. E ainda vendendo. Tudo bem, tinha o Commodore 128, mas não era exatamente... Assim, era um substituto, mas... Enfim, não era bem um substituto. E precisava realmente ter alguma modernização do Commodore 64 que aproveitasse aí uma década extremamente produtiva em termos de avanços dos chips. O Commodore 65, ou Commodore C64TX, ou C64T, ou até alguns que chamam de Commodore C64GS. Meu Deus. Eu não tô louco! Exatamente. Começou a ser falado ali por 89. Um TLDR bem grande. Em 91 foi cancelado. Em 94, Commodore implodiu e os protótipos caíram na mão do povo. E o resto da história vocês sabem o que aconteceu no eBay. Mas, vamos falar do micro? Vamos lá. Ele tinha diferente. Era legal, hein? Usava um 4510, que era um 65 SC02 com duas CIA 6526, rodando a 3,54 MHz. Aê! Velocidade de máquinas 80 que liga na televisão. 128K de RAM, expansível até 8 MB. E Dali Bank Switch. Dali Bank Switch. 128K de ROM com Basic 10, uma versão adaptada do Basic 7 do C128. Tinha lá sua UART, tinha sua DMA.
Aí é Márcio. Aí é Ademir Cachano. né, tinha uma porta de expansão de RAM no mesmo molde e na mesma localização do Amiga 500/600. Ou seja, embaixo do micro. Isso. Aquela trapdoor embaixo, né? Isso. E do lado direito do gabinete tinha C1581, que era um acionador de disquete 3,5. Descendente do tijolo, do lento imortal 1541. O 1581, ele já era o drive do 128. Ele foi internalizado e para esse modelo ia sair um tal de 1565 que nunca se encontrou nenhuma referência a ele, somente a uma mensagem de erro que tem na BIOS que fala: não encontrei o 1565. Havia história de que a Commodore queria arrancar a IEC desse cara, mas o que se sabe mesmo é que nos protótipos conhecidos, o modulador de RF é inútil e não funciona. Alguém usa essa bodega de modulador de RF? Na época ainda tinha, acho que foi o Daniel Campos que destruiu todos os moduladores de RF. O Juan protegeu o modulador do TI-99/4A dele. E aí você se pergunta, e o processador de vídeo? Ah, sim, 4567, popular VIC-3, tinha tudo que tinha no VIC-2, só que tinha 80x25 modo texto e tinha modos bitmap de 320x200x256 em paletas de 4096 cores, 640x256 cores, 640x400 com 16 cores, 1280x200 com 16 cores e 1280x400 com 4 cores. Uau. Olha, nesse ponto ele chega a ser até melhor que o Amiga 500. Cara, mas peraí, 1280x400 dá uma razão de aspecto de mais 3:1. Pois é. Cara, isso aí é mais do que o wide, né? Isso é pra fazer o quê? Resolução do cinema? O cinema, a razão de aspecto é 21:9. Para simular a tela do PC-98. Se eu não me engano, tem um modo gráfico no Amiga 1200/4000 que é mais ou menos isso aí também. Não, nos Amiga, a partir do SS, eles têm essas resoluções. Assim, ela é completamente inútil, porque você não consegue fazer muita coisa. Não sei se tem uma aplicação específica, você precisa para isso. Você usar o Workbench nessa resolução é coisa de maluco. Mas o mais legal, o VIC-3 tem seu próprio gerenciador de memória. Não precisa ficar dando pirueta como o VIC-2 tinha que fazer, né? Poder disputar pelo uso da RAM. Mas ele não tinha, VRAM, basicamente, né? Não, ele não tem a VRAM, ele compartilha a memória RAM da máquina, padrão do Commodore 64. Uma área da RAM era mapeada. Ao contrário do 128. Não, o 128 também, né? Na parte do VIC-2 Plus é dele. Só na parte do Commodore do 128 que tem uma VRAM separada. O que ele faz é o seguinte, ele tem um gerenciador de memória específico para ele mesmo, na hora do desenho da tela, poder fazer a alternância de páginas para poder atualizar a imagem do monitor. É um upgrade parecido com aqueles dos Atari 8-bits do primeiro dossiê que a gente viu aqui. Curiosa do 65, né, é que ele tem aquilo que durante muitos anos os usuários do Commodore 64 pediram a Commodore, pediram. Quando lançou o 128 eles acreditaram que teria, não teve, eles pediram. E aí, inclusive, alguns até fizeram seus próprios hacks por conta própria, que é Dual Seed estéreo. E os Seed maníacos piram. E no Nota Mental, outra coisa é que ele supera o Amiga 500, porque ele ficaria com mais canais de som que o Amiga. Pois é. 6 contra 4. Agora umas curiosidadezinhas sobre esses processadores aí, né? O 4510 era o Victor e o 4567 era o Bill. Eram os nomes deles internos. Por quê? Referência aos projetistas. Victor, porque o projetista se chamava Victor Andrade, apesar desse nome, creio, não era brasileiro. Não. E o Bill, em homenagem a Bill Gardey, que é o projetista dele. De passagem, o Victor Andrade, posteriormente à morte da Commodore, ele foi para a AMD e foi responsável pelo projeto do AMD K7, que no caso é o Athlon. Sempre é o Athlon barra do Duron, né? Isso. Mas o 4510 foi parar no Amiga CDTV ainda, o processador. Ou seja, os dois Victors sobreviveram. E agora vem a coisa mais bizarra do Commodore 65. Ele era longe de ser 100% compatível, né? Então ele sim, o 128 ele é um computador, assim como o GS, né? Que ele tem um chipset inteiro para fazer o uso não acreditar que ele é um Apple II. O 128 ele tinha grande parte das peças do Commodore 64. Então o 128 conseguia até pensar mais ou menos que ele era um 64. Ele era 99,99999% compatível com o 64 original. O C65 eles resolveram fazer
fazer diferente. Não ouviram o Bill Hunt. Oh, yeah. O que eles fizeram aí, João? Eles apenas deixaram ele parcialmente compatível, ou seja, 75 a 80%, fazendo com que demos, proteções, contra-copy e outros trechos do código que acreditavam encontrar um 4510 no meio do caminho não funcionassem. Problemas à vista? Com certeza. Essa história, inclusive, você viu o próprio Amiga. Pode ser uma coisa similar. Com o OCS e o SS? Ou você tá falando do AGA logo? Dos dois, mas principalmente no AGA. É compatível pelo não múltiplo. E aí foi encerrar a história do Commodore 65 a história dos protótipos, né? O projeto foi abandonado em 1991. Na época o Irving Gold mandou suspender. Quando a Commodore foi liquidada em 94, os protótipos escaparam. Eles tinham nas mãos de algumas pessoas, eventualmente vendidos por empresas como a Software Hut, a Grapevine e o Group. Também houveram placa-mãe, tá? Algumas placa-mães por aí. Então acredita-se que de protótipos espalhados pelo mundo variam entre, já falaram, entre 50 e 2.000. São dois números bem chutados, deve alguma coisa nesse intervalo. Que é o número de série. Então assim, isso estamos falando baseado na conta para máquinas completas, somente a placa-mãe, coisa do tipo. Tá? E para quem quiser, é brincadeira, o cara fala, né, que um C65 hoje em dia é o santo grau dos colecionadores de Commodore 8-bit. E custa o preço de vários santos graus, né? Você ganha um santo grau de brinde. Te contar, a última vez que a gente viu fechando um foi na casa dos 20 mil euros. Quem quiser ler um pouco mais lá no Secret Weapon of Commodore, tem um capítulo específico do 65, vai poder se divertir, inclusive, sobre as incríveis diferenças que existem entre as placas-mães do Commodore 65, com direito até a chips de mesma identificação com pinagem diferente, em revisões de placa. Mas, criança, a gente não vai falar de Amiga, né? Só rapidamente, até porque é uma coisa que a gente queria falar muito, né? Que era o Amiga Advanced Architecture, mas o material que tem por aí é técnico no nível de chatice assim, sem fim, e a gente mesmo desistiu lá pelo meio do caminho. Um dia a gente volta. É muito abstrato. Quem é que escreveu esse caso? E não sei, você veio num papel de pão e tava dentro do folder. Assim, de forma bem resumida, né? O AA era a nova arquitetura do Amiga. Na verdade, o AA seria um outro Amiga. O projeto era reconstruir a arquitetura e torná-la, se arrancar, torná-la compatível, melhor, parará, tá? Tanto que ela ia ser incompatível com a CS, com a SS, até com o próprio AGA que veio depois. Depois, a própria Commodore, quando matou a AA, ela criou o projeto Hombre, que acabou sendo o AGA, é isso, João? Sim, o Hombre, que era o antigo AA, ele não era que ele não seria 100% igual. O Hombre seria um meio termo entre o AAA e o AGA. Seria um AAA compatível. É mais antigo ainda que o AGA e tinha uma incompatibilidade, mas não era incompatível, se é que você me entende. Que acabou virando o AGA. O AGA acabou também sendo nesse esquema de 75, 80% de compatibilidade. No final foi meio que uma gambiarra. Eu ligo assim, desse cara do AA, eles falam coisas como dissociar o clock do processador do clock do circuito de vídeo, que no caso significaria que você poderia com qualquer tipo de processador na máquina e ela estaria desatrelada, ou nesse caso, né, poderia ser um monitor VGA. Ou seja, seria de fato uma GPU, né? Assim, pelo que deu pra entender, eles estariam transformando o Amiga naquilo que hoje são os PCs. Mexeriam em barramento, em tamanho de memória, acho que até o conceito de RAM e Fast RAM morreria. Ou pelo menos transformando ele no que viria a ser os Power Macs, né? Os próprios projetos de Power PC, se bobear assim, não se espantem de repente eles estarem muito mais próximo do AA do que vocês imaginam. Mas assim, né, o projeto foi cancelado, a Commodore faliu, muita gente durante muito tempo falou que isso nunca existiu, era delírio. E se você procurar na internet, você vai encontrar vídeos por aí de visitações na Commodore, né, de gente mostrando assim as plaquinhas, falando, tá vendo aqui, ó, o AA existe, olha aqui, ó. Só sei que ele foi substituído pelo AGA, que acabou sendo uma decepção pro pessoal do Amiga, porque pelo visto o AA era bem superior. E o AA tinha uma coisa que o AGA não mexeu. Eles iam mexer também no áudio. Estava previsto que eles mexeriam, botariam entre 8 a 16 canais no Amiga. E entupido de pau lá dentro. A bronca deles, principalmente a questão do AGA, era por causa que o AGA podia ter sido muito mais e pra eles foi a decepção, né? O avanço foi muito pequeno. Exatamente. Voltemos a Atari, então? Temos a Atari. Falou em Atari, cara, caiu um raio. Acabou de cair um trovão aqui violentíssimo. Oh, meu Deus. César, depois você acende uma vela pra São Jack Tremel, tá?
Ia falar a mesma coisa. Falou Atari, bicho. Falou em Atari, é o Santo Guerreiro, né? Gente, isso São Jorge e São Jack Trema. Isso não foi edição, né? O trovão aconteceu de verdade. Pois é. Já que a gente vamos falar de Atari, vamos começar então falando um pouco de videogame. Aí tu vai falar, como assim? Uma coisa, João, rapidinho. Agora, depois desse trovão, quem é que vai lá buscar o arquivo da Atari? Arquivo. Deixa comigo. A gente dá uma sombrinha rosa com um garfo amarrado na ponta e manda o Juan lá. Bota o sombrio com o símbolo da Commodore em cima. Meu Deus! Cara, a gente fala em Jack Tramiel, as coisas acontecem impressionantes. Pois é. Bom, nossa, Jack Tramiel está entre nós, hein, gente? Daqui a pouco, só, se fizer a brincadeira do copo, morre um aqui. Antes de fechar os Estados Unidos, uma conversa rápida sobre Atari e sobre o comando de Jack Tramiel. Primeiro, nós vamos ao projeto de um videogame chamado Atari Panther. Olha os raios. Projeto de videogame baseado na arquitetura do Atari ST. Trabalhos começaram em 1988 e o objetivo era que ele competisse com o Super Nintendo, que iam ser lançados no mesmo ano, em 1991. Mas acabou sendo abandonado para o projeto do Atari Jaguar de 64 bits. Acabou andando mais rápido que ele. E detalhe, o Jaguar ia ser lançado depois, gente. A ideia era que o Jaguar substituísse o Panther. E substituiu. Né? Comercialmente substituísse. Com isso, acabou criando um buraco, né? Porque a Atari não lançou nada durante o período da quarta geração de videogames. Ela lançou o Atari 7800 e foi pro Jaguar. Ela passou o Lynx e foi pro Jaguar. Só sei que o Atari Panther, ele teria 268 mil cores, 2048 sprites na tela, 32 canais de som e resolução de 320x200, 8 mil cores na tela. Ou seja, essa é uma maravilha. Papel, né? Obviamente que o Panther nunca deu as caras, só teve protótipos em caixas feias pra caramba. E os jogos que. Não era que ele lembrava. Oi? Não, esse é outro micro. É meu micro de fato. E os jogos do Atari Panther foi a primeira geração dos jogos do Atari Jaguar, como aquele Trevor McFur, que é um joguinho de nave, o Crescent Galaxy e o port do Raiden Thread, ou Raiden Day 6. Esses jogos foram convertidos do Atari Panther para o Atari Jaguar. Só tiveram 4 jogos, né? Na realidade são 3, porque o quarto jogo é um Pong, que foi feito com prova de conceito. Como que tem um preconceito contra o Pong? Não preconceito nenhum, é porque esse jogo não foi comercial. Tá. Já os outros jogos, eles foram refeitos pro Atari Jaguar, lembrando que o processador principal do Panther e do Jaguar era o mesmo, o Motorola 68000 de 16 MHz. Aí vocês vão perguntar, mas o Atari Jaguar não era 64 bits? Eram os dois chips de 64, que era o Tom e o Jerry. Metro Goldwyn Mayer apresenta Tom e Jerry, versão brasileira Cinecastro, Rio de Janeiro e São Paulo. Que eram processadores complementares. Exatamente. Aliás, na realidade eles eram 32 cada um. Mas sabe como é que é o departamento de marketing agindo aí? Não, eu confundi agora com o Dreamcast, que também falavam que ele era 128 bits. Na realidade era 64. Mas, como diria, departamento de marketing fazendo marketing. Pois é. Já a pergunta do Giovanni é pro Atari Microbox, ou Atari Micro Falcon, ou Falcon 040, codinome Painter. São protótipos com processador 040, Motorola 68000 040 do Falcon. Detalhe, era um 040 que já trazia o processador aritmético embutido. Sim. Operava, não lembro a frequência que operava, uma frequência bem maior. Acho que era 33 MHz. Né? E o mais legal do nosso amigo Painter era que o gabinete lembrava muito o do PlayStation 2. Ele tinha até CD-ROM embutido. Isso, ele teria uma unidade de CD-ROM. Aliás, é o contrário, o PlayStation 2 é que lembrava ele. Olha, japonês pilata. Não, pior que na época de patente, a Sony até fez a referência e pediu as bênçãos pro Atari. Citou a patente. Na patente. Citou a patente da Atari. Porque ele também, além do formato parecido, ele podia ser colocado na vertical. Isso. Entendeu? Ele podia ser colocado vertical ou horizontal. Mas também é outro que não saiu de protótipos. Exatamente. Agora, uma coisa que existiu em protótipo e acabou indo parar em produção foi o Fred. Você lembra lá em cima que fala muito do Fred e da Carmen? Então, o Fred, que era o MMU do 1400XL, ele acabou sendo utilizado no 130XE. Então o meu tem um Fred dentro.
Ele é o que faz o 128K. Alguns 65XE também saíram, que permite que facilmente você expanda a RAM. E a curiosidade, também é uma máquina que o pessoal lá fora chama, que foi vendida na Europa, chama de 800XE. XE? Que é o 800XL com uma placa, tem o Fred. No mínimo devia ser alguma placa de 1400 que sobrou no estoque, a Atari desovou. Pois é. Quando se fala de expandir um Atari 800XL para usar 128K, está se usando o quê? Não é o Fred. Não, utiliza um integrado separado que faz a função. Na época você tinha várias empresas que inventaram formatos de a Rambo e outras coisas assim, né? Tanto que a polonês, que eu não lembro agora o nome, o carinha que faz uma série de projetos de Atari ST, Amiga. Sim, eu sei quem é, mas não lembro o nome. O Lotarek. Lotarek. Ele tem uma expansão dessa que emula vários tipos de outras expansões de Atari 8-bit. Tem um Altera da vida que faz isso. Agora, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Vocês estavam falando mal do Atari 1450. Vocês já viram como é que é o Atari... XEP, né? É. O chefe. Meu Deus, o chefe. É uma xepa mesmo. Meu Deus, eu tô vendo, cara. Você tá falando, eu tô vendo. Cruzes, o que é isso? O filho bastardo de um Osborne com uma amiga, o quê? É o Atari 65 compacto, portátil. XE compacto. É pra competir com aquela trapizonga. Arrastável. Do SX64. Gente, eu fico muito feliz do XEP não ter saído protótipo, porque eu fico realmente pensando que, olha, pessoas se debateriam no eBay. A Atari teria que pagar muitos processos de casos ortopédicos, com certeza. A Commodore não pagou, mas eu acho que o mais legal não é o 65 XEP. Calma, Jack. O mais Calma, Jack. é o 65 XEM. Essa aí acho que podemos deixar o Juan se divertir. Vai fundo, Juan. Não conheço nada, não tem link, não tem nada. Não, mas tem inglês, não tem muita coisa. É só pra você se divertir com estratégias gerenciais. Esse chip AIM não foi usado em mais nada, não? A Atari projetou o chip AIM, ele teria 8 canais de som, seria o concorrente do CID, porém, divirtam-se. Por que ele nunca foi usado nem no Atari ST e nem no Atari XE? É um chip 8 canais de som, né? Projeto abandonado devido a um pequeno problema. Ninguém sabia como programar o chip. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Não, pera. Só foi anunciado por uma máquina, pro XEM, né? E os primeiros designs do Atari ST também mencionavam ele. Então pensaram em usar no ST e ele foi exatamente esse problema. Ninguém sabia como programar o maldito. E por que Isso explica... Porque ele porque isso? Pior, Jack Tramiel reduziu o staff para 500 pessoas, todas 500 pessoas, e demitiu a equipe de pesquisa design antiga toda e trouxe muita gente que veio com ele da Commodore. Ô, cara burro! Beleza. Inclusive ele jogou pra fora todo mundo, o pessoal do projeto Sierra, que era onde estava o pessoal que trabalhava com o processador, o Amelia, né? O Amelia, então conhecido mais provavelmente como M. Ou seja, ele precisava de um processador de som e ninguém sabia usar esta bodega. Porque ele demitiu quem sabia. Ou seja, gente, a culpa do Atari ST ser um micro 16-bit com PSG é do Jack Tramiel. Total e restrita. Cara, o Tramiel, ele chegou... A gente já contou essa história. O Tramiel chegou praticando terra arrasada na Atari quando ele chegou. Mandou todo mundo embora, pegou o pessoal da Commodore que ele conhecia e colocou nos pontos chaves. Quando ele foi fazer um micro de 16 bits dele, ele fez com literalmente o que ele conseguiu comprar no mercado. Comprou componente na padaria e vambora. Sim. Eu não sei como é que ninguém ainda fez um Atari ST homebrew aí, com peças. Seria bastante. Cara, calma, Jack, calma. Não estamos falando mal de você. Na verdade, estamos. Como aqui tá um sol, a fúria dele vai cair totalmente em cima do César. Vai, cara, vamos lá impressionante. buscar. Eu tô falando de Jack Tramiel, caiu o temporal. Vamos lá buscar. Vamos mudar de assunto antes que a gente venha membro da equipe. Melhor até mudar de continente, né? Pra garantir, né? Vamos pagar a Eurásia. Vamos lá. Europa e Japão. Eurojão. Alguém cata o arquivo. Esse arquivo é magrinho, não tem novidade não. Bem, entendo que assim, os europeus parece que sabiam guardar segredos melhor do que os americanos, tanto que não conseguimos arrancar muita informação. Então, olha, tentamos, subornamos eles, oferecemos até emprego. Os japoneses oferecendo chance de sair da recessão. Oferecemos férias. Você tá rindo do quê? Isso. Temos bonequinhas infláveis. Quase aceitaram. Alô, Werner.
Opa! Cara, mas dependendo do japonês, se oferecer de calcinha usada, o cara topa. Pois é. Mas o que temos antes de chegar na Terra do Sol Nascente? O que nós encontramos? Tem o Amstrad Arnold, né? Que era o projeto de um Amstrad baseado em 6502. O Amstrad era para ser isso, só que houve uma mudança de planos. Quem assistiu o nosso episódio sobre o dossiê de Amstrad lembra. Eles eventualmente mudaram do 6502 pro Z80 por que foi mesmo? Uma questão de facilidade também. Não, porque o Locomotive já tinha o Basic para Z80, não ia reprogramar pro 6502. Isso, foi por causa disso. Então, um desses protótipos foi vendido no eBay no ano de 2005, apareceu lá. Se não falha a memória, é um Amstrad bege, né? Tem um Amstrad cinza também, né? O gabinete é um Amstrad semelhante ao que nós conhecemos, o mais comum. Tem a versão cinza, que era um protótipo que foi enviado para algumas soft houses para começar a desenvolver. Eram os modelos. Eles desenvolveram no Amstrad, né? E lançaram para o Amstrad Plus. Ou seja, sabe o que acabou acontecendo? Que não só o CPC como o CPW acabou também sendo os 80 por conta disso. Não duvide nada. Se bem que eles quiseram usar o CPM no PCW, né? Eles precisavam dos 80, não tinha jeito. E agora um pulinho nosso do ponto de corte, né? Gente, vou dar um pulinho para fora do ponto de corte, voltamos já. Que é um que a gente não podia esquecer de falar, que era o Acorn FIB, né? O RISC PC2 da Acorn. É porque nosso ponto de corte, vocês sabem, é 1995 e esse 1998. Mas já falar mesmo assim, porque a gente é chato. A gente gosta do FIB. Ele é prolongamento de uma família pré-existente da Acorn, que é a família RISC-PC. Isso antes do Sim. É um RISC-PC, um orquestra de RISC-PC no gabinete de torrão, né? Um full tower. É igual teu micro aí, NLX. É. O processadorzinho é um Strong Arm de 233 MHz, podendo chegar a 512 MB de RAM, coisa pra caramba na época. Uma interface DE para ligar HD de até 128 GB, CD-ROM 32X, slot PCI, rodando o sistema RISC-OS versão 4, nome código Úrsula. Ele foi cancelado quando a Acorn fechou a divisão de workstations, posteriormente só investiu em processadores e licenciamento, e hoje em dia a Acorn é a que você conhece. Ela domina o mundo. Ela domina o mundo. Sim. O interessante é assim, Raspberry Pi. no seu Raspberry Pi Seu celular e tudo. Pra quem não sabe, porque o FIB tinha algumas características curiosas, lembrar. Acho que são encontrados 2 protótipos. Um teve um problema de vazamento de bateria. A gente comentou no Reto Computaria Plus. O outro estava no National Museum of Computing em Bletchley, na Inglaterra, e foi emprestado pelo pessoal num grupo de usuários de RISC-PC, inclusive para um evento. O gabinete é aquele amarelo cor queijo cheddar. Ou seja, não precisa de Retrobrite. Ele já vem amarelar de fábrica. Ai, caramba! Que foi, aliás, foi desenhado pela mesma equipe de design do Zip Drive. E o nome código do computador, quando os componentes lembram personagens do Friends. O nome código dele, então, lembra-se, para quem assistiu, aquela personagenzinha cantando Smelly Cat. Smelly cat, smelly cat. Phoebe, a personagem da Lisa Kudrow. Mas tinha outros chips da Metal, tinham nomes como Chandler, Mônica e Rachel. Só as meninas do seriado. Essa gazela do satanás. Na verdade, eu tô olhando aqui, eu me enganei. Eu falei, ele não tá no National Museum of Computing. Esse protótipo tá guardado no Center for Computer History em Suffolk, Inglaterra, e foi emprestado para o evento do grupo de usuários que a gente conhece de Londres, o Google, um evento que ocorreu em Leicestershire, isso no ano de 2013. Nós falamos, tem vídeo dele, inclusive, no meu Vintage Computer Festival, foto do FIB lá, tem alguns, a gente no Reto Computaria Plus já falou dele mais uma vez, então tem pelo menos 3 posts nossos falando do FIB. A gente acha ele legal. Eu não acho aquela cor de queijo tão assim, não, mas tudo bem. E aí, vamos então finalmente pro Japão? Sim. Vamos lá. Bem, segundo a alteração que fizeram aqui no arquivo, o segundo caso mais secreto de todos é o processador Yamaha V9978, que era um processador de vídeo que estava planejado a princípio para outro projeto que estava mais para vapor do que outra coisa, o lendário MSX3. Parênteses para os fãs de Arquivo X, agora nós estamos entrando nos episódios Nisei 731 da 3ª temporada. Fecha parênteses. A história conta que o V9978 ele seria o que substituiu o 9958, teria tudo
que o 58 tinha, ou seja, além dos recursos retrocompatibilidade com o 38, que é usado no MSX2, e o DMS 91 de 28, acrescentaria novos modos de vídeo e poderia chegar a 640 por 480 com 32K cores. Mas reza-se a lenda que a Yamaha não cumpriu os prazos a tempo, a Panasonic e a ASCII estavam com pressa, queriam lançar logo alguma coisa, e aí pro Natal de 90. Isso, pro Natal de 1990, e por aí, bem, vamos soltar o micro que a gente ia fazer com o 58 mesmo. E aí foi o Turbo R. O boato que dizia que um eventual MSX Turbo R com o V9978 seria o FSA1 WT. Vocês sabem, os modelos de Turbo R que saíram era o ST e o GT. Posteriormente, no início de 94, a Panasonic se desinteressou pelo MSX, foi a última fabricante. Foi fazer 3DO, né? Foi fazer 3DO e esse último raio foi pra ela. Depois eu vou contar uma fofoca sobre a Panasonic que tem a ver com cancelamento. Tá bom. O MSX3 nunca chegou a ser produzido. Reza-se a lenda, claro, de que a urucubaca plantada de milhares de MSXeiros ao longo do mundo fizeram o 3DO ser era aquele sucesso que vocês viram, né? Não! Aquele sucesso maravilhoso que ele foi, só que não. E agora a fofoca. 3DO também teve um projeto cancelado. A Panasonic ia fazer a segunda geração de 3DO chamada M2, que chegou a aparecer protótipos, chegou a ter jogos desenvolvidos, só que ela, obviamente, a urucubaca foi tanta que aquela 3DO Company vendeu o projeto para a Panasonic, e a Panasonic depois vendeu o projeto para Konami, que ela fabricou só 3 jogos de arcade com bom hardware da M2, um deles chamado Polystars, que parece Team B, só que 3D, né? E é o que ficou. A M2 também virou vapor, ou seja, a Panasonic tem 2 vapores nas costas. Tá vendo, Panasonic? Praga de MSXero pega. Em dobro. E aliás, agora veio fazer a pergunta: seria o Turbo R com uma Graphic 9000 mais perto possível das especificações do MSX3? MSX 2,9. Eu acho que seria, porque acontece. Posteriormente, foi no ano de 92 ou 93, lançou-se o V9990, que a Yamaha lançou, tirou toda a parte compatível com o MSX, toda a Ou nem colocou, né? Nem colocou, e fez com esses modos de vídeo. E aí, em 94, 95, surgiram as primeiras placas, estavam em teste pelo pessoal da Europa, pelos grupos de usuários, para fazer a GFX 9000, que vocês conhecem hoje em dia. Tem a versão feita pela Tecnobyte, que é a Power Graph. E vão surgir as primeiras coisas. Na época foi um hype danado nas comunidades, todo mundo falou um bocado, caraca, sensacional, não sei o que, mas muitos jogos, muita coisa que foi feita não passou de desenvolvimento que se tornou vapor. Infelizmente, até hoje tem pouca coisa para ver 9990, dada a sua capacidade, dado os recursos. Tem um monte de coisa interessante para aparecer, mas infelizmente não foi à frente. Essas 2 peças, ou seja, o MSX Turbo R e o V9990, acabaram nunca se encaixando perfeitamente. Por aí. Agora, João, o projeto mais secreto de todos. Se esse é o segundo mais do lado do Japão, qual é o primeiro? Primeiro, também do Japão, veio de uma empresa chamada Sharp. Uma tal de Sharp. A que fez o Hot Beat? Não, a Sharp do Japão, que ela queria fazer a próxima geração do seu poderosíssimo X68000, Power X, que é exatamente isso que vocês estão pensando. É um Power X. Power PC. É um Power com queijo. PC é o mesmo caminho de evolução que o Macintosh seguiu. Exatamente. É um Power PC com queijo, né? Muito queijo. Um PPC 601 de 66 MHz. Era o primeiro modelo do Power PC. 601, 602. Exatamente. E a coisa meio que para por aí. Pouquíssima coisa se sabe sobre esse micro com esse processador. Inclusive, existem uma raríssima placa, se não me engano, é Jupiter X ou Jupiter Power X da Sharp. Bota esse processador no X6000 convencional. E a única coisa que viria assim de concreto que foi falado é que viria com o novíssimo Yuma OS 4.0 e o SX Windows 4.0, que é o sistema da máquina em versão nova. Eles iam aposentar de vez o disquete 5.4.
Aleluia! Por quê? Uau! Louvada. Aí eu vi vantagem. Acabou com o 5.4. Eu acho que esse projeto não foi pra frente porque o 601, acho que da série PowerPC, ele não é o melhor campeão de performance com relação ao você ter um Motorola com o mesmo clock. Eu lembro que você tinha, na época, eram 4 modelos de PowerPC quando começaram. Acho que era 601, 602, 604, 620. A única coisa que eu queria lembrar é que esses projetos da Sharp eram em cima do ponto de corte. Foi anunciado pela revista OX, uma revista especializada em X68000, em meados de 1995. Sei que a vaca já estava indo pro brejo pra essa linha de computador. Nessa mesma época a Sharp já estava com a divisão de clone de PC dela. Pois é. Tem outra questão também de que, naturalmente, se a Sharp continuasse com o X68000, ela teria que partir pro PowerPC, porque era o caminho natural de evolução de todos os X68000. E o caminho natural de evolução do Mac seria o caminho natural de evolução do Amiga. Foi, se o A tivesse pronto. E seria do Atari ST se o Tremel estivesse preocupado com isso. Exatamente. Como foi também a evolução de várias placas de arcade que a galera que usava 68000 correu pro PowerPC também. Mas eu acho que isso aí foi muito uma forçação de barra da Motorola. O 68060, ele conseguiria ter a performance que o pessoal precisava. Acho que ela estimulou o pessoal a saltar do barco. E meio que foi prejudicial para essas máquinas. E talvez pra a única Motorola. Pois é, a única que se deu bem nessa história foi a IBM e a Apple. Não, a Apple depois desistiu. A única que realmente fez a migração de Motorola para usar o Power, não fez, né? Começou, já usou direto o Power, foi a IBM, que usa até hoje. São servidores Power VR. Pô, mas a Apple desistiu depois de 10, 15 anos. Não, a Apple ficou 10 anos mais ou menos. 10 anos. Então, mas aí também teve os processadores, os próprios processadores PowerPC, os derivados deles são os processadores do PlayStation 3. Mas de certa forma é um derivado do PowerPC. Sim. Gosto dessa coisa do Motorola 1008K para PowerPC. Eu acho que foi a Motorola que insistiu, pois ela não conseguiu ter o gap para concorrer com a Intel, né? Que foi o mini padrão do Jobs com a Apple, para mudar para IBM. Inicialmente mudou de PowerPC da Motorola para PowerPC da IBM e depois mudou para processador Intel de peixe. E aí vamos pegar os casos ocorridos. Essa pastinha com a fitinha verde e amarela. Os casos em Terra Brasilis. É aquela pasta que tá escrito como preserve o nosso e você, informática? Cara, aquela pasta ali tinha que ser colocada dentro de um vaso de contenção. Só tem vapor ali dentro. Muito vapor, tinha que botar dentro de um frasco, uma coisa pra fazer a contenção. Senão vai tudo embora. A causa é feita estufa. Seguinte, tá falando de vapor, vamos começar pelos vapores que realmente eram tão vapores que ninguém conseguiu ter nenhuma confirmação a não ser fofocas. Por exemplo, MSX2 da Racimec. MSX2 da Racimec foi citado numa Microsistemas ou numa MSX? Não, a CPU MSX. Na CPU. Não, mas eu lembro de ter visto isso antes da CPU. Eu acho que foi na Microsistemas também, que saiu o MSX2 da Racimec. Só isso. Seria MSX2? Seria MSX2. Isso eu lembro muito bem que dizia que a Racimec já entraria direto com o MSX2. O MSX da Enacom, que era o código, acho que é CMX 1800. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. O único micro da Enacom, que é o clone coco deles, que é o MX 1600, faz o MC1000 parecer uma máquina super bem projetada, super bem construída. Engenharia de foguetes. Engenharia de foguetes. Fico imaginando o MSX da Enacom. O da Danacom foi muito falado. Eu lembro que saiu, viu-se em MSX Micro, foi citado, em Microsistemas, foi muito falado que ia sair. Já o MSX2 da Sharp, é assim, o seu Milton, diretor de marketing na época, me confirmou pessoalmente que eles iam fazer MSX2. Inclusive, o Hotbit preto seria MSX2. Se você abrir um Hotbit preto, vai ver uma conexão lá pro conector RGB e um buraco que não existe do lado de fora, mas você vê do lado que era presistido, o tamanho de um DIN, para sair da RGB. Ele confirmou que era. Eles iam fazer. A Gradiente, a gente sabe através de uma revista CPU, se eu não me engano, a CPU número 15, que o autor, inclusive, que escreveu a matéria, o Carlitos Amit, tinha contato na Gradiente, e eles estavam fazendo linha piloto, chegaram a fazer os protótipos e a linha piloto do MSX2 da Gradiente, só que chegou na época Plano Collor, que aí já foi política terra arrasada nas finanças e na economia do Brasil mesmo.
E aí eles não tiveram condições e eles fizeram o tapa-buraco com o Expert Plus e o DD Plus. Mas a gente não tem maiores notícias a não ser uma matéria na CPMSX, se eu não me engano, número 15, que se fala desse assunto. Existe ali uma reportagem, eu não sei se era de revista ou de jornal, mas eu lembro de uma fotografia do protótipo do Expert MSX2, que inclusive tinha o drive embutido. Ou seja, esse viraria o DD Plus mesmo. Aham. Era mesmo cara do gabinete preto? Não, a foto era preta e branca, era difícil identificar se era preto ou cinza no gabinete. Mas pelo movimento da Sharp, eu acho que ele seria preto também. Assim, Tudo indica. assim, a impressão que eu tenho do Plus é que realmente o Plus é talvez mais até do que o Hotbit preto, foi um dos que voltou. Até porque eu acho as escolhas da Gradiente, particularmente utilizar o chipão para a época, eram escolhas de quem ia usar um MS2 e provavelmente compraria o chipão para fazer o trabalho dele e com uma meia dúzia de integrados para fazer a diferença do MS2. Ou, no caso, eles poderiam utilizar um outro MSX Engine, não necessariamente esse que já vinha com o VDP do MSX1, mas usar aquele que não vinha com o VDP do MSX1, que também tinha disponível. Que aí seria mais fácil fazer um MSX2 com ele. Ah, e tem outro que a gente esqueceu. Tem um outro fabricante O da brasileiro que CCE. ensinou a fazer MSX. Cara, esse eu vou ser sincero, eu nem lembro onde é que estavam as referências. Onde foi a referência? Microsistemas. Isso. Na Microsistemas. Do MC2000, que faria par com uma versão do MC1000 com teclado profissional, o MC1500. O MC2000 seria um MSX feito pela CCE. Cara, se os dois saíssem juntos, ia dar uma confusão que eu tinha certeza que um ia ser cara focinho do outro. Se os dois saíssem juntos, acho que ia ter uma reação em cadeia de todo o universo. Esse computador tá uma merda mesmo, viu? Cara, a CCE nunca era os dois juntos no mercado ao mesmo tempo. Vamos falar do vapor mais sólido que a gente tem aí deles, né? Uma pizza, né? É. Uma pizza azul, né? Pois é. Aí, Não Vapor era de pra ter pizza sido azul. verde? É aquele queijo Blue de Blast. é uma nova pizza, né, dos nossos pizzaieiros prediletos. Aham. É o TKS 800, né? Da microdigital. Conhecido vulgarmente com o nome de Projeto Azul. Pelo que consta, né? Ele era uma máquina que, na época, você tinha uma briga ferrenha entre Microdigital e Prológica, que eram as duas grandes fornecedoras de computador pessoal no Brasil. E tinha até apagado fornecedores menores. Ou seja, a gente tá falando antes do lançamento do MSX, né, É, Brasil? Isso. Você lembra que quando o Renato gravou com a gente, ele falou que a pessoa da Prológica pararam com a Microdigital, porque a Prológica tinha uma postura toda profissional, investimento em equipamento, revista, tudo lá. E a Microdigital foi entrando na base do vamos lá, vamos montando. Os donos, ele até contou o fato que virou uma piada recorrente nossa, né? Que eles eram donos de pizzaria e foram lá e a Microdigital só abocanhando no mercado. E a Prológica achava que ia reinar absoluta, tomou na cabeça. Viu que não era assim. Então, assim, nessa guerra que eles travavam comercialmente, nessa pancadaria que eles estavam, o pau tava comendo solto, reza-se a lenda de que ele foi um decoy, né? Foi um flare para desviar os mísseis. Então, na hora, na guerra comercial entre a Prológica e a Microdigital, a Microdigital soltou esse hoax, esse boato, entre aspas, do TKS 800 para concorrer com o CP400, né? É, porque ia concorrer com o CP400 para distrair. Repara, inclusive, na gente, a rigor, o que se sabe hoje é que ele, segundo a revista da época, foi apresentado na quarta-feira de informática em 84, ou seja, aparentemente realmente rolou um protótipo, saiu na Micro e Vídeo 19, e boa sorte para quem encontrar esse protótipo. Mas teve gente falando que, na verdade, o protótipo dele não era exatamente um protótipo, na verdade ele era apenas um mock-up, ele não era funcional, era apenas uma caixa com as coisas, apenas é como um mock-up de avião, os caras fazem aquele avião na escala 1:1 para poder fazer testes, não é o avião em si, mesma coisa, eles diziam que ele era um mock-up só. Até porque ele usava o gabinete do TK2000 que eles tinham a rodo. Ele usava o gabinete que baixava o preço. Mas em ele existindo, seria perfeitamente viável ele ter esse gabinete. Sim, ia ser o coco mais bonito de todos. A única diferença dele pro TK2000, né, era o teclado. Era o teclado padrão da Digiponto, né, só que ele era claro, ele era branco, ao invés de ser o teclado marrom escuro, como era o TK2000. E com o óbvio design de teclas do coco, em vez de ser teclas TK2000/Apple. A única coisa que tem certo de que esse troço era tido como verdade são as fitas de jogo brasileiras. Eles conseguiram convencer o mundo tão bem de que esse micro ia existir,
que todos os publishers, pirata houses de software para Color Computer incluíam o TKS-800 na lista de compatíveis. Era Color Computer, Color 64, Codimax, CP400 e TKS-800. Eu vou falar que o TKS-800 foi mais citado nas fitas do que o MX-1600. Provavelmente. Até eu esqueci de falar dele, pô. Viu? Então, assim, se há realmente, já teve gente falando que só foi feito mockup, mas já teve gente falando que trabalhou na Microdigital dizendo que realmente existiram protótipos. Não há uma coisa certa. Alguns dizem que ele chegou a ser finalizado, declarado como pronto para produção, mas não foi produzido. Há controvérsia, a gente não sabe. Não sabemos direito, não sabemos exatamente. Lembrando que a Microdigital, ela também teve um outro vapor também, fora do universo do... Lembrando que a Microdigital, ela tem um outro protótipo não lançado, esse sim, mais comprovado que existiu, saindo um pouquinho da seara de micros e indo pra seara de videogames, que foi o Onyx, o console compatível com o ColecoVision. Inclusive o protótipo, o único protótipo funcional, hoje está na mão do Marcos Garrett. A revista Jogos 80, eu não lembro qual foi a edição, se foi a 10. A última de 2014. Foi a última de 2014. Tem muita matéria falando desse Onyx. Só um adendo, confundir com o Onyx Junior, que foi um console lançado depois que o projeto Onyx naufragou, foi lançado como um clone de Atari normal, mas provavelmente algumas coisas do Onyx foram aproveitadas do Onyx Junior. Repare que o estilo de controle do Onyx Junior lembra o formato do Coco, do Coleco. Lembrar que o Onyx Junior tinha pausa, inclusive. É o único clone de Atari no Brasil que tinha pausa. E era o mesmo joystick que ela vendia também pro TK-85, só que na cor preta. Sim, pro TK-2000 também. Que era bege, um botão e marrom, se eu falar memória. Isso. Se vocês quiserem puxar um pouquinho, a gente começou a falar, mas não citou o motivo. O TKS-800 ele existiu para deixar a tecnológica distraída com um clone de Coco, enquanto a Microdigital finalizava um outro projeto dela, que era o projeto Arco-Íris. Que era o TK-90X, né? Que era o TK-90X. Agora é muito fácil falar isso, né? Quando a gente pega o retrospecto, a gente vê a burrada que a Microdigital fez de ter querido apostar no Spectrum. Mamilos são muito polêmicos. Se eles tivessem, ao invés de ter pedido o tempo deles para clonar a ULA e tivessem feito, digamos, logo uma cópia do MSX, eles teriam conseguido ganhar um mercado muito melhor. Então até existiria até hoje nesse caso. O problema é que o MSX nessa época era meio desconhecido aqui no Brasil. Mas assim, eles poderiam ter lançado começo de 85 MSX, enquanto as outras chapa, Gradiente estariam correndo atrás. Giovanni, aí eu acho que tem dois problemas. O primeiro era difícil naquela época você conseguir informação do que ocorria no Japão. Sim. Até hoje até hoje mas você tem que ir ao Japão pra ver o que estava acontecendo, eu acho que realmente a Microdigital não ia conseguir fazer. Não, mas 84 foi o ano que o MSX surgiu na Europa também. Aí que tá, aí vem um outro lado. Assim, lá na Europa, no Reino Unido, particularmente no Reino Unido, o que teve de MSX foi basicamente um Toshiba. Toshiba e Pioneer. Você encontra Toshiba e Pioneer. E num mercado em que realmente Spectrum era a grande disputa. Talvez se fosse pra clonar, provavelmente precisaria clonar o Commodore. Mas o Commodore era um buraco muito mais embaixo pela quantidade de custom. O Commodore tinha isso. Clonar um dos micros coloridos baratos, você podia clonar no Ocidente, o Spectrum era o mais simples porque você só tinha que correr atrás da ULA. Exato. Mas enquanto que no MSX você comprava tudo de prateleira. Mas o MSX estava no Japão, era uma coisa completamente isolada, era separado e ninguém na Europa com isso. E talvez a grande verdade, Giovanni, seja que ninguém contava com o fato da MS ter vindo pela mão de duas empresas que não eram de informática. Exatamente. Eu tenho a impressão de que, ainda assim, mesmo se a Microsoft tivesse com a MSX na frente, ela sofreria não pelo fato dela não ter um micro melhor ou pior do que o da Gradiente e o da Sharp/Echo, mas porque não tinha capacidade de ir na televisão, não conseguia colocar o seu computador na novela da Globo, não conseguia colocar filmes, não tinha entrada dos grandes magazines. Sim, eu diria até outra coisa, César. Eu diria que se a Gradiente e a Sharp nunca tivessem entrado no mercado, talvez a Racimec, a CCE e a Dynaco tivessem lançado seus MSX. Talvez sim. Elas simplesmente, principalmente a Racimec e a Dynacon, simplesmente tremeram de medo. Elas vão correr com a concorrência. É aquilo que a gente já falou no episódio que nós fizemos Fight Night Expert vs Hotbit. A CCE eu acho que foi um caso diferente. Eu acho que ela quis partir direto pro PC. Ela viu que a aventura que ela fez
com o MC1000 não deu certo e ela focou numa coisa mais profissional. CC Informática era quase uma empresa separada. Sim. Talvez disso ela fechou as portas e foi embora, né? Talvez quem poderia entrar era a Dismac, porque a Dismac tinha uma entrada pelo fato de que o mercado de calculadoras era um mercado maior. Conseguia entrar talvez em magazines. Mas a Dismac, ela não se interessou de verdade. Ela mal conseguiu placar o Atari dela, né? Ela, na verdade, ela nunca conseguiu, ela nunca se esforçou muito, na verdade, fora do mercado core dela. Mas, gente, tem um aqui que acho que não falamos ainda, né? Voltamos ao vapor. Fala de vapor. E esse vapor foi bonito, viu? A risadinha no fundo do Juan. Sysdata Microcolor. O famoso clone de MC10 que ninguém sabe qual está de fabricação. A única coisa que se tem realmente é uma foto postada e assim, do Sysdata, do T-Color. Na verdade, existem duas fotos. Uma tirada supostamente num evento, numa feira de informática, que é de um gabinete rigorosamente igual ao do MC10, e outra que existe no outro computers de um gabinete maior, mais troncudo, quadradão, anguloso, que pode ter sido um protótipo feito pela Sysdata. E olha, eu vou falar uma coisa pra você. Ele é tão obscuro, tinha revista que errava e dizia que ele era clone do Coco. Isso. Tão obscuro que ele era. Tinha cara de coco, tinha um beijo que parecia com coco. Deve ser coco. Vou escrever que é coco. E tão obscuro que até um certo site aí fez até o 1º de abril com ele. Já avisei que vai dar merda isso. Né? Quem será? Fomos tão xingados. Quem será? Gente, eu esqueço aqui. Tem um negócio aqui, tipo, não abrir nesse não abrir até o Natal. Eu vou abrir aqui. Já passou que carimbo é esse dessa águia mal encarada? Departamento de Estado dos Estados Unidos? Pega só um papelzinho rosa escrito a lápis aí. Ei, tá dizendo não abrir até o Natal de 1988. Pode abrir. O que é isso aqui? Peraí, acabei de ler aqui. Tô tentando traduzir aqui porque tá num negócio macarrônico. Não sei se é o inglês esquisito. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Como ele tá mal feita. Este micro deve ter um episódio em separado, caso em separado. Será que a gente fala o nome dele aqui ou vamos deixar o pessoal na dúvida? Vamos falar, Mac 512. Um dia a gente fala dele. Nossa, incidente internacional à vista. Porque isso aqui não é necessariamente só arquivo secreto. Isso aqui é quase incidente diplomático. Exatamente. Dossiê, literalmente falando, do Mac 512 da Unitron. Nesse aqui temos que trazer o informante. Esse é o mito que fez o Steve Jobs ficar puto e o Steve Jobs mandou o Ronald Reagan ficar puto. Ai! Verdade. Esse foi o mito. Por causa dele, o Brasil teve problemas para exportação de suco de laranja e outras coisas mais. Sapato. Sapato também, né? Cara, fecha essa pasta antes que os caçadores de clones alienígenas não nos achem. Esconde. Fecha aí, vamos deixar essa é brabeira. Porque essa aí temos que chamar um outro informante. Não esquece. Olha, já apagaram a memória do João. Eu já esqueci. Do que a gente tá falando mesmo? Você tá rindo do quê? Vamos lá, acabar com o episódio? Vamos lá, já que acabaram essas pastinhas e tá trovejando lá fora, não vamos nem pensar em querer pegar mais pasta não. Então quer dizer que parte daqueles trovões não era do Jack Tramiel, era do Steve Jobs. Também, né? Eles dois estão brigando pra ver quem vai jogar raio na nossa cabeça. Então acho melhor a gente fechar os arquivos, encerrar por enquanto os arquivos X. Antes que dê merda. Antes que tenhamos problemas. Coloca de volta na gaveta, vambora. Porque trust no one. Nem um pouquinho. Como diria aquele programa que a gente se baseou, a verdade está lá fora. E eu aqui dentro, maldita chave. Que eu não acho. Então, senhores, podemos ficar por aqui? Podemos, né? Pera aí, vamos fechar a porta pra trancar. E o Márcio ficou lá dentro. Enfim, alguém vai abrir pra tirar o Márcio lá ou vamos deixar ele lá? Tire lá, às vezes eles acham ele com outro protótipo, ossada. Gente, eu acho que o Márcio é o protótipo. Daqui a pouco ele vai ser, os restos mortais dele estarão à venda no eBay. O resto do corpo dele será encontrado por aí, porque ele será uma entidade, ele e o Facebook serão um. Um dia nós contamos para os leitores os casos dos micros enterrados. Pois é. Um dia a gente tem que contar as histórias do Márcio, né? Ou seja, você está insinuando que a gente vai ter um dossiê Márcio Lima de Carvalho? A gente vai ter que ter um episódio aqueles episódios conversa de boteco, a gente tirar pra contar as histórias escabrosas do Márcio, mas sem ele estar presente. Senão ele vai tentar explicar todos eles e vai falar com o microfone assim, grudando na boca, vou querer matar ele.
É complicado. Márcio, mas a gente ama você, a gente gosta de você, você é um cara legal. Você é nosso amigo, ó, S2 pra você. Senhores, então, vamos encerrar então os arquivos, fechar os arquivos X por enquanto. Vamos deixar o Prometemos para depois e acrescentamos na lista. Tá joia então. Ô, Giovanni, Opa, a gente conseguiu fazer aquele... O que a gente roda mesmo? a gente ia pegar o MC10 do Daniel Campos pra testar, pra rodar o gerador automático de pauta. Não, nem assim o Sysdata Decolor. Prometeu emprestar o Sysdata Microcolor dele pra gente fazer sorteio dia 1º de abril. Então quer dizer que nós vamos ter esse ano, rodando no Sysdata Microcolor, o sorteio de um TK-800 dia 1º de abril. Por aí. Isso. O segundo lugar Rodando e uma cópia de Palhada City. Ah, isso tá pedindo. Olha, Isso, Cara, cara. uma Nossa. cópia espalhada. Esse é o arquivo X da Microinformática Nacional, mais qualquer micro. Aliás, eu já botando uma sugestão de episódios. Depois vamos pra temas que nunca tiveram a luz do dia. Falar de arquivo X de software? Se Próxima vez quiser só de jogos, ou então... na próxima vez que a gente abrir os arquivos, né? a gente vai na letra S de software. Então, gente, vamos encerrar, né? Vamos encerrar e eu já me despeço aqui, já que eu fui o último a dizer oi e vou ser o primeiro a dizer tchau. Então, tchau. Bom, gente, obrigado por ouvir essa coleção de casos escabrosos e coisas que a humanidade não. Agora vocês sabem da verdade e a vida de vocês nunca mais será a mesma. Que vida. Isso é uma Quem sabe demais que isso que acontece, né? Fui. Tchau. Vai lá, informante. Tá bom, eu cheguei por último por uma série de problemas, então eu participei da introdução, da abertura, então a gente se vê no próximo episódio. Ou não. Bom, sabe lá sobre o que vai ser o próximo episódio, né? Já que vocês ouviram a discussão. Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, tchau, até a próxima. Se eles deixarem que a gente volte. Se a gente vai ter o próximo episódio. Pessoal, mais um episódio e se o canceroso não nos prender, a gente reaparece aí no mês que vem. Fiquem na próxima semana com o Repórter Retro e no mês que vem estamos aí com mais um episódio. Isso, se conseguir. E lembre-se que a verdade está lá fora e a gente está preso aqui dentro, né? Aliás, o Repórter Retro da próxima terá uma entrevista com Eugênio Tunes, né? Até mais, pessoal. Tchau. Tchau. Retrocomputaria. Baixos teores de alcatrão e nicotina. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast. I made this.